Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Ainda em pé, façamos a leitura da Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Provérbios, que vai dar fim, portanto, a uma das sessões, a sessão inicial do livro de Provérbios, dos discursos do Pai e da sabedoria. E o capítulo 9 que nos fala, portanto, de dois banquetes rivais. O banquete da sabedoria e o banquete da loucura. Então, Provérbios, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, só tu o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, e toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Pode parecer estranho, mas ao longo de toda a Escritura, comida e adoração andam juntos. Comer e beber na presença de Deus é muitas vezes parte do momento de culto, do momento de adoração. E nós vemos isso já desde o princípio. Nós vemos isso, por exemplo, quando Abraão recebe o anjo do Senhor e prepara uma refeição para aqueles 2 homens que vêm da parte de Deus. Nós vemos no Sinai, quando Moisés, os anciãos, diante de Deus, na presença de Deus, recebem a lei, eles fazem uma refeição cultual na presença de Deus. Nós vemos isso nos sacrifícios levíticos, previstos em que em alguns dos casos o animal era queimado, a gordura era consumida, dedicada a Deus, e a carne era comida com o sacerdote e com aqueles que ofereciam o sacrifício e a sua família. Nós vemos também os profetas falando de um dia em que haveria um grande banquete, um banquete messiânico. Isaías diz: nesse monte o Senhor dará um banquete de carnes nobres e vinhos envelhecidos, falando de um dia em que a morte seria abolida e haveria uma grande refeição festiva. No Novo Testamento, dentro dessa tradição, Jesus celebra a Páscoa, que era também uma refeição cultual, no qual o povo de Deus relembrava a sua constituição quando saiu da escravidão do Egito, e naquela ocasião Jesus estabelece mais uma refeição a ser feita com pão e com o cálice. E ele também nos fala de uma refeição que aguarda ao povo de Deus, o grande banquete messiânico, do qual todas essas refeições, em última instância, apontam, esse grande banquete no último dia. E o livro de Provérbios, o texto que nós lemos aqui, nos fala de um banquete, ou melhor, nos fala de 2 banquetes, banquetes rivais, e esse inclusive é o título da nossa mensagem de hoje, os 2 banquetes rivais, o banquete da sabedoria e o banquete da loucura. As pessoas são convidadas a participarem desses banquetes, e elas vão optar por um ou por outro. Ou elas participam do banquete da sabedoria, ou elas participam do banquete da loucura. E nós vemos um contraste muito grande entre essas 2 formas de banquete. E a mensagem de hoje, portanto, ela vai analisar esses 2 banquetes, mas ela está estruturada em 3 pontos, porque no meio dos discursos sobre esses 2 banquetes, esses 2 convites, nós temos algumas considerações entre o verso 7 e o verso 12, no qual se fala sobre a sabedoria, recapitula o temor do Senhor como fundamento da sabedoria, e nos fala da utilidade ou inutilidade da repreensão e da instrução do sábio e as consequências da sabedoria. Essa instrução, ela está, portanto, ela é como um intervalo, um interlúdio no meio desses 2 discursos. Então, os 3 pontos são esses: o banquete da sabedoria,
esse interlúdio, ou seja, as consequências da sabedoria e da loucura. E o terceiro ponto, o banquete da loucura. E ao final, então, a nossa aplicação final de como isso fala a nossa realidade hoje. E hoje é um culto de ceia, um culto muito especial, porque também estaremos apresentando os nossos irmãos que foram batizados na semana passada e estarão participando pela primeira vez da Santa Ceia. E essa mensagem, ela cai exatamente, ela é propícia exatamente para este momento, porque ela nos fala de um banquete para o qual nós somos convidados a participar nesta manhã. Mas vamos então ao nosso ponto inicial, o banquete da sabedoria, o grande banquete da sabedoria. Veja que o autor de Provérbios, ele começa apresentando a sabedoria como a mulher que edifica uma casa e lavra ela com 7 colunas. 7 aqui é um número que aponta para a perfeição. Ela quer dizer que, e no mundo antigo, uma casa com 7 colunas seria uma casa muito grande. Seria uma mansão para receber uma grande quantidade de pessoas. E 7, por sua vez, indica completude, perfeição. A casa que a sabedoria edifica e para a qual ela nos convida é uma casa maravilhosa, é uma morada incrível, uma morada grandiosa, uma morada perfeita. Essa é a casa que a sabedoria faz. Vejam que a sabedoria está preparando um lugar. Ela é diligente, ela trabalha, ela se esforça e ela preparou um banquete. O verso 2 diz que ela carneou seus animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Misturar o vinho muito provavelmente com mel ou algum tipo de erva aromática que era comum no mundo antigo, para que o vinho ganhasse um sabor ainda melhor, ele se tornasse mais especial e as pessoas bebessem ainda mais e participassem com mais alegria ainda daquele banquete. Os seus animais, a carne, não era uma refeição que as pessoas comiam a toda hora como nós comemos hoje. O uso da carne numa refeição indica que é de fato um banquete muito especial, uma ocasião festiva. Não é uma refeição formal, não é pura e simplesmente comer qualquer coisa. A sabedoria não está convidando as pessoas para fazer um jejum ou penitência. Ela está convidando para uma festa. É uma ocasião de alegria, porque viver o caminho da sabedoria é viver uma vida de alegria e não de tristeza e não de repressão. O escritor bíblico ele quer deixar claro que o caminho da sabedoria é um caminho de alegria, tanto quanto em todas as refeições cultuais que nós vemos no Antigo e Novo Testamento indicam que servir a Deus e cultuar a Deus é um motivo de alegria e não de tristeza. Quando vamos à casa de Deus cultuar, ou quando o judeu ia no tabernáculo ou ia no templo, ele não estava indo para um velório, ele estava indo para se alegrar na presença de Deus. Era uma festa, era uma celebração. Por isso o culto é um ato de celebração, é um momento de celebração, um momento de alegria. E o fato de ser um banquete que está sendo oferecido já nos aponta para esta verdade fundamental. E o texto continua, ele diz que a sabedoria deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Ou seja, ela quer que as suas criadas, aqui no livro de Provérbios seria o pai que instrui o filho, o mestre que instrui o discípulo, o líder religioso que vai instruindo o povo de Deus no caminho da sabedoria. Esses são os criados da sabedoria, são servos da sabedoria que atuam ao seu comando, debaixo das suas ordens. Eles saem e eles fazem um convite, é um convite amplo, e no alto da cidade indica que é para que todos ouçam. A oferta da sabedoria ela é para todas, ela não é restrita. É bem verdade que ela se dirige especificamente a um certo público, mas ela é pública, ela é para todos. É do alto da cidade para que todos vejam, para que todos ouçam. E ela se direciona especificamente, ou de uma maneira ainda mais especial, para um certo público, que é o que diz o verso 4. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz, vinde comei do meu pão. O simples, nós vimos isso na nossa mensagem de abertura do livro de Provérbios. O simples não é a pessoa que vive com simplicidade ou com humildade. O simples é a pessoa que não tem discernimento. É a pessoa que é inocente num sentido ruim. É a pessoa que ainda não consegue discernir entre o bem e o mal. Ela vê o mal e acha que aquilo é neutro, ou que aquilo não vai lhe fazer mal, que não vai lhe afetar. Ela pensa que pode vencer o mal. Em outras palavras, ele é ignorante. Lhe falta discernimento. Ele está ali e ele não decidiu qual caminho ele vai seguir. Ele está ali simplesmente vivendo, né? Ele não quer ser uma pessoa má, mas ele também não busca o bem. Ele está ali simplesmente deixando a vida levar. Esse é o simples. Lhe falta o discernimento moral. E a sabedoria se dirige especialmente a eles. Venham simples. Vocês que estão aí vivendo a vida de vocês como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse bem, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam tomar um rumo na vida de vocês. Vocês que não têm discernimento, aqui a ideia de faltos de senso, que é a segunda parte do verso 4, né, no paralelismo com o simples, ele está querendo desenvolver mais a ideia do que é o simples, é a pessoa que não tem senso, portanto, aquele que não tem discernimento suficiente, né, para reconhecer o mal em todas as suas formas, para reconhecer o bem em todas as suas formas,
para avaliar o peso o quanto mal pode ser uma atitude ou quão bom pode ser uma atitude. Essas pessoas que faltam incenso também, especialmente elas são convidadas por quê? Porque são pessoas que são educáveis. São pessoas para as quais ainda há salvação. São pessoas que não estão presas, afundadas num estado de rebeldia que já não há mais solução. No segundo livro de Provérbios, existe um tipo de pessoa que é o perverso, o escarnecedor. Essa pessoa, ela praticamente não tem salvação porque ela já está completamente afundada, está num estado de total rebelião contra Deus e contra a sabedoria. Mas a sabedoria está se dirigindo aqui especialmente àqueles que ainda podem se converter, podem abandonar os seus caminhos e podem, portanto, aceitar os caminhos da sabedoria. E ela faz esse convite: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Ela está oferecendo uma refeição. Lembre-se, uma refeição não é uma coisa qualquer, especialmente no mundo antigo. A hospitalidade, convidar alguém à nossa casa, trazer alguém para dividir a mesa conosco, é um ato de hospitalidade, é um ato de comunhão. É um ato gracioso. Você sabe muito bem, né? Quando nós vamos num restaurante, está cheio, tem algumas mesas grandes, tem alguém sentado lá, nós não nos sentimos constrangidos de sentar numa mesa com alguém que nós não conhecemos. Isso não é natural. O natural é que nos sentemos com pessoas que conhecemos, pessoas que nós convidamos para estarem conosco. Nós convidamos para a nossa casa pessoas que nós queremos ter comunhão, pessoas com quem nós queremos compartilhar a nossa vida, com quem nós queremos nos alegrar. Ninguém convida uma pessoa para a sua casa ou para uma refeição se não quer ter um relacionamento com essa pessoa. A sabedoria, ela faz esse convite porque ela quer também ter esse relacionamento, ela quer que essa pessoa se envolva. É um convite gracioso, é algo maravilhoso, ela quer oferecer um alimento. E o que é o alimento que a sabedoria está oferecendo? Em outras palavras, esse alimento é a própria palavra de Deus, é todo o resto do livro de Provérbios. Até o capítulo 9, nós temos vários discursos conclamando o filho a viver no caminho da sabedoria, a buscar a sabedoria, a buscar a presença de Deus, mostrando as consequências de se rejeitar a sabedoria, as consequências de viver uma vida no pecado. É isso que esses 9 capítulos fazem. E agora, quando a sabedoria, então, personificada, como se fosse uma pessoa, nos convida a participar do seu banquete e a comer o seu alimento, ela está dizendo: venham e se alimentem das minhas palavras para ter uma vida sábia. Ou seja, o que vocês vão ver de agora em diante, do capítulo 10 até o capítulo 31 de Provérbios, vocês vão receber este alimento. Ali vocês vão ter vários discernimentos de sabedoria. Ali vocês vão crescer moralmente, vocês vão crescer em sabedoria, porque vocês estão recebendo um alimento que vai fazer com que vocês cresçam na sabedoria. Portanto, há um convite para um verdadeiro banquete espiritual que ela está fazendo. Comer o pão e beber o vinho da sabedoria é receber um alimento espiritual e é, portanto, crescer em sabedoria, é, portanto, crescer no temor do Senhor, crescer em santidade do Senhor e seguir os seus caminhos. Isso significa, portanto, participar deste banquete aqui no livro de Provérbios. Mas após nós vermos a sabedoria personificada, a pessoa sabedoria fazer esse convite, na semana passada até nós falamos que a sabedoria como pessoa, que fala no capítulo 8, ela é uma espécie de tipo ou prefiguração de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não é que ela seja literalmente Jesus, mas ela aponta para Jesus no Novo Testamento. Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus. Jesus é aquele que é maior que Salomão, que foi considerado o mais sábio do mundo antigo. Jesus é aquele que existia desde antes da criação com Deus e que deu origem a todas as coisas. Mas Jesus não foi criado como a sabedoria foi criada. E Jesus também não tem limitações como a sabedoria tem. Jesus é maior do que a sabedoria. Por isso nós dizemos que a sabedoria aqui de Provérbios, ela não é literalmente Jesus, mas ela aponta para Jesus como alguém que é ainda maior e que é a verdadeira sabedoria e que transcende essa sabedoria. O convite da sabedoria é, na verdade, o convite do próprio Cristo para que venhamos até Ele, mas nós falaremos sobre isso ao final da nossa mensagem. Mas após esse convite da sabedoria, nós temos então o segundo ponto, quando o autor traz uma série de considerações sobre o sábio, o escarnecedor e as consequências de uma vida sábia ou de uma vida de perversidade. E ele diz no verso 7... o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, e repreende o sábio e ele te amará. Esses 2 primeiros versos, eles nos falam de uma verdade, vejam, não é uma verdade absoluta, no sentido de que nós não podemos nunca repreender um perverso, um escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É a pessoa que não só pratica o mal, que é perverso, mas que defende o mal e escarnece de quem pratica o bem. É o cúmulo da maldade e da impiedade. Quer dizer, não basta praticar o mal, é necessário defender o mal
e ridicularizar quem pratica o bem. Esse é o escarnecedor. É o pior tipo de pessoa, é a maior escala da degradação moral no livro de Provérbios. E o autor de Provérbios está dizendo assim, olha, tu vai repreender o escarnecedor, tu não penses tu que vai conseguir uma resposta favorável. Não te ilude. Tu vai receber afronta diante de ti, porque o escarnecedor vai se indignar contra ti e vai querer te humilhar, te expor publicamente. Porque ele é um escarnecedor, ele é perverso, ele está endurecido na sua maldade, na sua perversidade. Não há esperança para o escarnecedor. Na perspectiva de Provérbios, não há esperança para o escarnecedor, porque em algum sentido, Provérbios está pensando de uma perspectiva natural. De uma perspectiva natural, tu não vai convencer intelectualmente alguém que está afundado moralmente no pecado para seguir o caminho da sabedoria e do temor do Senhor. É humanamente impossível. Essa pessoa é teimosa, ela está com o coração absolutamente corrompido, ela não consegue mais raciocinar adequadamente, ela não vai, naturalmente falando, ver a luz. E se nós tentarmos confrontá-lo, o que nós vamos receber é uma resposta humilhante. Nós é que poderemos acabar sendo humilhados, né? O que censura o perverso a si mesmo se injuria, no sentido de que a reação do perverso vai nos trazer injúria, vai nos fazer mal, vai nos expor, né? Mas isso, novamente, não é uma verdade absoluta, porque, em primeiro lugar, nós não sabemos o estado real do coração das pessoas. Quem somos nós para dizer assim, esse aqui é um escarnecedor, esse aqui é um simples, esse aqui é um sábio, esse aqui é só perverso, ainda não chegou a escarnecedor. Nós podemos mais ou menos intuir essas realidades, mas nós não temos uma certeza 100% absoluta para dizer que é isso ou que não. Então, esse juízo que nós fazemos, ele é válido para nós avaliarmos e vermos, olha, aquela pessoa aparentemente é um escarnecedor, ela está entregue, não é o momento não adianta eu repreender porque não vai ter efeito nenhum. Algumas situações da vida é mais sábio, de fato, nós ficarmos em silêncio ao invés de comprarmos briga. É isso que esse versículo está expondo, aqui está nos ensinando. Há momentos em que a sabedoria é melhor em não confrontar um escarnecedor, um perverso, uma pessoa que está defendendo o mal e ridicularizando o bem. Agora, isso não é uma verdade absoluta e há uma outra verdade, a verdade de que o que é humanamente impossível, para Deus não é impossível, porque a conversão e a mudança, quem faz é o Espírito Santo, não somos nós, nem nossos argumentos humanos e racionais. É o Espírito Santo que alcança o coração das pessoas e o Espírito Santo pode, inclusive, transformar o escarnecedor. Mas isso é um trabalho do Espírito Santo. E que nós não sabemos se ele fará ou não fará, cabe a nós orar, cabe a nós fazer a nossa parte para que isso aconteça, mas o fato é que é uma obra sobrenatural de Deus e do Espírito Santo, e precisamos saber que se entrarmos em conflito com o escarnecedor, nós possivelmente seremos injuriados e humilhados, essa é a consequência. Mas por outro lado, o escritor quer deixar claro também que o sábio não é a pessoa perfeita. Não existe alguém que tu diga assim, bom, existiu uma pessoa que era assim, Jesus Cristo. Mas todos nós não somos pessoas sábias assim com perfeição. Todo sábio também está sujeito a erros e, portanto, está sujeito a crescer em sabedoria. Por isso ele diz, dá instrução ao sábio, verso 9, e ele se fará mais sábio ainda. O verso 8 também dizia, repreende o sábio e ele te amará. A reação do sábio a uma repreensão não é indignação, não é injúria, não é calúnia, não é nos expor ao ridículo. A repreensão, o efeito de uma repreensão sobre uma pessoa sábia vai levá-lo, se não a curto prazo, a longo prazo, ao reconhecimento de que aquilo era importante para ele, que aquilo fez crescer em sabedoria, e ele vai nos amar. Quando nós vemos um irmão, talvez indo por um caminho errado, indo no pecado, e nós talvez alertamos ele conforme a palavra do Evangelho, ele em algum momento vai reconhecer que isso foi feito por amor e não por algum desejo legalista de impor a nossa verdade ou de humilharmos ele. E ele vai, portanto, nos amar mais pela repreensão. Talvez isso não aconteça no momento imediato, mas em algum momento vai acontecer porque o sábio reconhece o valor da repreensão, o valor da educação. Então, o sábio vai amar aquele que o repreende porque ele sabe que aquela repreensão visa o bem dele mesmo. E ele também vai crescer mais em sabedoria conforme mais instrução receber. A verdade é que muitas vezes a instrução ela tem que ser dada a quem já é sábio, porque esses vão se tornar ainda mais sábios, esses têm o potencial de crescerem ainda mais. E o livro de Provérbios reconhece isso, dá instrução ao sábio. Ou seja, não pense que o sábio atingiu um certo nível de maturidade que não precisa mais de instrução. Ele não precisa mais ouvir a palavra de Deus, não precisa mais vir no culto, não precisa mais ser acompanhado, eu confio que está tudo bem, ele está cuidando da vida dele tranquilo, não sei nada da vida dele, mas está tudo bem. Não podemos ter essa presunção. Mesmo o sábio precisa da instrução, mesmo o sábio precisa do acompanhamento. É por isso que a comunhão e o relacionamento na igreja é tão necessário, porque por mais sábios que vocês sejam, vocês continuam a precisar da instrução. Como diz no Novo Testamento, aquele que está em pé vede que não caia. Nós precisamos, portanto, continuar a receber a instrução para que não nos peguemos depois novamente nos afastando do caminho da sabedoria.
Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. E o verso 2, então, verso 10, recapitula a verdade fundamental do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É somente no temor do Senhor que podemos ter a verdadeira sabedoria, mas esse temor do Senhor, o que ele significa? Ele significa que nós conhecemos o santo. Conhecemos ou estamos contemplando a santidade de Deus, portanto, contemplando a sua glória. É somente quando vemos e temos uma dimensão da santidade e da glória de Deus é que nós passamos a temê-lo verdadeiramente, passamos a conhecê-lo verdadeiramente. E o temor ao Senhor, por sua vez, recapitulando, é uma reverência confiante no Deus que tanto é um fogo consumidor, como também é aquele que nos ama e nos constitui como seu povo. O temor do Senhor tem essas duas dimensões. Saber que Ele pode nos consumir por causa da sua santidade, mas que Ele também pode nos redimir e nos dar comunhão eterna e perpétua e pode nos convidar para um banquete na sua presença. É isso, portanto, que vai nos trazer a verdadeira prudência ou o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro crescimento em sabedoria. Precisamos conhecer a Deus como santo, como absolutamente transcendente, como absolutamente distinto da sua criação. Nós temos que nos elevar acima dos nossos interesses, das nossas ladainhas, dos nossos problemas cotidianos e enxergar um Deus que é santo e majestoso e que está acima da sua criação e que, apesar de tudo isso, quer ter um relacionamento para conosco. É quando tivermos essa visão da grandiosidade do Deus a quem nós servimos que nós seremos transformados e passaremos a ter uma vida sábia. Sem essa visão da grandiosidade de Deus, tudo que nós teremos é o legalismo. Uma vida de seguir regras, uma vida restrita ao comportamento, uma questão meramente comportamental, de tentar fazer o que é certo ou errado, talvez tentando comprar a nossa salvação diante de Deus. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos mostra que Deus revela a sua glória para que nós possamos ver essa glória e sermos transformados por ela. E assim, nos versos 11 e 12, o autor de Provérbios vai nos falar, portanto, das consequências da sabedoria e do temor do Senhor. Porque por mim, ou seja, pela sabedoria, se multiplicarão os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Tanto uma probabilidade maior de uma vida mais longa, porque temos uma vida sábia, mas, para além da perspectiva de uma vida biológica mais longa e significativa, ainda há a perspectiva da eternidade. Ou seja, se nós nos voltamos para o banquete da sabedoria, o verso 4 ele fala, quem é simples, volte-se para aqui. Percebam aqui a ideia da conversão. Está indo para um caminho, agora tu se volta e vai para lá. É exatamente isso. Quando nós nos voltamos para Deus na conversão, nós passamos a ter uma perspectiva de vida plena e de uma vida eterna, porque tudo que nós fazemos nessa vida tem consequências para a eternidade. Os nossos anos, portanto, se multiplicarão, a nossa vida será uma vida plena e uma vida eterna na presença de Deus, se nos voltarmos para Deus e nos desviarmos do caminho do insensato. O verso 12 ainda diz, se és sábio, para ti mesmo o és, e se és escarnecedor, tu só o suportarás. Um princípio fundamental da justiça divina é que, em última instância, nós somos responsáveis por nossos atos. Nós nos beneficiaremos de nossa sabedoria e nós seremos prejudicados pela nossa insensatez ou loucura e responderemos por isso. Veremos as consequências na nossa vida pela insensatez e também na própria eternidade. Ou veremos as consequências também por seguir o caminho da sabedoria na vida eterna. Isso não significa que as nossas escolhas sábias ou tolas não tenham impacto sobre quem está ao nosso redor. A Bíblia ela também é muito clara que muitas vezes quando a liderança erra, todo o povo sofre. Isso vale para tudo, no nosso trabalho, nas empresas que estamos à frente, nas organizações que dirigimos, na igreja, na família. O pecado da liderança tem consequências também para aqueles que são liderados, infelizmente. Mas, em última instância, quem mais responde, quem mais se prejudica, quem mais se beneficia é a pessoa que praticou o ato, ou bom ou ruim. O alerta, portanto, é que, em última instância, nós responderemos por tudo aquilo que somos e por nossas escolhas. Mas, então, chegamos ao último ponto da nossa mensagem, que é o banquete rival, o banquete da loucura, o convite da mulher loucura. E o autor de Provérbios, então, passa a descrever esse banquete rival, dizendo o seguinte, a loucura é uma mulher apaixonada e ignorante que não sabe de coisa alguma. Em primeiro lugar, ele nos fala de um estilo de vida que é atrativo, é apaixonante, mas, por outro lado, é ignorante, no sentido de que ela ignora os valores, ela não sabe no que acredita, ela é inconstante, ela se deixa levar
pelas suas paixões, pelos seus desejos. Aonde ela, eu estou com vontade disso, vou lá fazer isso. Eu estou com vontade daquele outro, agora eu vou fazer aquele outro. Ela não tem constância no seu caminho, ela vai por onde o seu coração a conduz, e por coração entenda-se suas paixões, seus instintos, inclusive seus instintos perversos e pecaminosos. Ela se deixa conduzir por isso porque ela é ignorante, ela não conhece a verdade, ela não tem valores. Ela não valoriza o que é certo, porque ela nem sequer nunca experimentou o que é bom e o que é certo. E por isso ela acha que simplesmente seguir os seus instintos e deixar a vida conduzi-la é o que vai trazer satisfação máxima para ela. Assim a mulher loucura é representada. Isso significa a sua ignorância e o não saber coisa alguma e a sua paixão. Agora percebam vocês que essa mulher loucura, ela não é como a mulher sabedoria, ela não constrói uma casa. Ela não prepara um banquete, ela não abate animais, e ela nem sequer manda suas criadas para fazer o seu convite. Ela simplesmente está lá. Verso 14, assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, como uma rainha. E no mundo antigo, sentar-se era sinal de autoridade. Os outros estão de pé, mas o rei está sentado no seu trono, sentado na cadeira. Poucas pessoas tinham cadeira no mundo antigo, cadeira é um objeto de luxo. Ou pessoas com muita autoridade e poder, ou pessoas com muito dinheiro tinham cadeiras na sua casa, senão elas se sentavam no chão em almofadas. Mas aqui, essa mulher tem uma cadeira, por quê? Porque denota o fato de que ela tem uma certa autoridade, um certo poder. Ela está à porta da sua casa, ela não se preocupou em arrumar nada, não se preocupou em preparar nada, porque aqui é aventura, aqui é aproveitar a vida, aqui é fazer o que nos dá vontade. É um estilo de vida que seduz, porque parece agradável. O ser humano tem certas tendências também para esse tipo de estilo de vida, especialmente depois da queda, porque o nosso ser foi transformado, foi corrompido. E assim, ela está lá, uma cadeira. E ela também é proselitista, ela também faz um convite, ela também quer que as pessoas se convertam ao seu estilo de vida. E esse estilo de vida é naturalmente atraente para as pessoas. E o verso 15 nos diz que ela está sentada lá e ela diz aos que passam e seguem direito o seu caminho. Normalmente, quando eu preguei sobre a tentação, eu falei da sedução do jovem que estava indo por um caminho, mas acabou sendo atraído pela mulher por um mau caminho. Aqui a ideia é normalmente a mesma. O simples, o inocente, ele não está pensando em fazer o que é errado. Ele não está pensando em fazer o mal. Ele não é perverso. Ele não está assim maquinando, deixa eu ver que coisa errada eu vou fazer. Não. Ele está seguindo o seu caminho inocentemente, despreocupadamente. Ele não estava pensando em fazer o mal, mas a mulher loucura, ela está lá esperando ele para desviar ele do caminho direito, tirar ele do caminho correto e levar, portanto, para o seu banquete de perversidade. Para esses que seguem direito o seu caminho, e ela diz, verso 16, o seu convite: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. É uma das ideias mais fundamentais que nós vemos já lá em Gênesis com a serpente falando com a mulher. Quando a serpente pergunta à mulher: olha, Deus disse que vocês não... Veja como ela começa já malignamente distorcendo a verdade. Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto, é isso mesmo? Não, a gente pode comer de tudo. Mas vejam que a serpente já quis colocar o coração da mulher em rebeldia contra Deus, né? Para parecer que a proibição é algo muito ruim e excessivo e absurdo. Não. Na verdade, Deus só disse que aquele fruto a gente não podia comer, mas podia comer de todo o resto. E senão nós vamos morrer. E aí vem a serpente e diz: não, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão se tornar como Deus. Ela fala, o discurso da serpente é sedutor porque ele fala uma meia-verdade. Por que as pessoas acreditam na mentira, no engano? Por que as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor? Porque, no final das contas, esse é o trabalho de Satanás desde a origem da humanidade. Ele não fala a mentira pura e simplesmente escancarada. Ele fala a meia-verdade. Por que as ideologias políticas conquistam as pessoas? Por que os líderes populistas mentirosos conquistam as pessoas? Porque eles nunca falam a mentira pura e simplesmente, eles falam meias-verdades. As ideologias, elas contam meias-verdades. E elas contam meias-verdades que o nosso coração quer acreditar como verdadeiro. Só que ela não conta toda a verdade. E às vezes mente a respeito dela. Como a serpente diz: vocês não vão morrer. Não, certamente vocês não vão morrer, esquece isso. Na verdade, de fato, a mulher não morreu imediatamente quando comeu o fruto. Ela foi sentir as consequências depois. Mas a verdade é que ela morreria em algum momento. Isso a serpente omitiu propositalmente. E omitiu que o conhecimento que ela iria obter ia ser um conhecimento que também escravizaria a mulher, Adão e Eva. Da mesma forma, a mulher loucura, ela faz um convite assim. Ela diz: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. O coração humano caído naturalmente deseja o que é errado e às vezes ele encontra um prazer em fazer aquilo que é proibido. Paulo vai dizer que a lei, ela avivou, né, o instinto pecaminoso, porque quando diz que é proibido, ela gerou um desejo no meu ser.
É assim, e a nossa cultura ela valoriza isso, ela valoriza o anti-herói, ela valoriza o bad boy, ela valoriza aquele que até faz uma coisa certa, mas ele tem a vida toda errada, toda desregrada, né? Esse é o tipo de herói que é admirado hoje na nossa cultura, na nossa sociedade. Novamente, a mulher está falando algo que não deixa de ser verdade, que muitas vezes o que ela está oferecendo traz algum tipo de satisfação, sim. As águas roubadas, aqui ela fala tanto da imoralidade sexual quanto da trapaça, do roubo, enfim, de todo tipo de pecado. Receber suborno, olha só, tu receber aquele dinheiro, tu vai poder comprar tantas coisas boas, tu vai poder dar uma boa educação para teus filhos, vai poder comer em bom restaurante, vai poder fazer viagens de férias maravilhosas. Recebe aquele dinheiro, que problema tem? O dinheiro é da empresa mesmo que ela está te pagando, não está prejudicando ninguém. As meias verdades, entendeu? Elas apontam os benefícios do mal, mas tentam esconder os malefícios do mal e o impacto ético do mal. É assim que a mulher loucura atua, ela seduz. O discurso do pecado é sempre sedutor, ele não é confrontador, ele é sedutor. Então, a mulher ela tenta seduzir o jovem simples. E como que o jovem simples vai escapar dessa sedução? Se ele participar do banquete da sabedoria, ao invés de ficar exposto aos convites da mulher loucura. E o verso 18 ele vai dizer, eles, ou seja, os jovens simples, as pessoas que vão atrás da mulher loucura e que cedem aos seus apelos sedutores, cedem a essa tentação, eles, porém, não sabem que ali, no banquete da mulher loucura, estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A nossa tradução aqui, ela escolheu traduzir Sheol, no hebraico, né, como lugar dos mortos por inferno. Literalmente o texto está dizendo que eles estão na sepultura, o local dos mortos. Mas, e quando a gente pensa em inferno, a gente pensa não só na sepultura como morto, mas no juízo final, lugar eterno. Essa tradução, apesar de ser uma interpretação, ela não deixa de ser correta e verdadeira, porque em última instância, não é pura e simplesmente a morte física que nós sofremos por ceder os apelos do banquete, da loucura e por não termos uma vida sábia. Ela reflete a verdade de que em última instância nós sofreremos a morte eterna, ou seja, nós estaremos em última instância no inferno, porque seguimos e adotamos o banquete da loucura, fomos para o banquete da loucura ao invés de ir para o banquete da sabedoria. E aqui agora eu trago então a nossa aplicação final. Nós temos 2 banquetes para qual nós somos convidados nessa manhã. O mundo a todo instante nos convida a participar do banquete da loucura, o banquete da insensatez, o banquete da perversidade, o banquete dos escarnecedores. Por outro lado, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus encarnada, nos convida para participarmos do seu banquete. Ele nos convida para que nós deixemos de seguir o caminho da impiedade e nos voltemos para ele. Deixemos de andar junto com os insensatos e passemos a andar com a sabedoria. E ele nos convida para sermos alimentados no seu banquete. E este alimento é a palavra de Deus, mas ele também nos dá um banquete que também nos alimenta, que é a própria Santa Ceia, a própria mesa do Senhor. A Santa Ceia, que nós vamos participar hoje, que os recém-batizados vão participar pela primeira vez, é não somente um símbolo de um banquete que nós aguardamos, mas é também a participação nesse banquete, é uma antecipação do grande banquete final que nós estamos aguardando. É uma ocasião festiva, lembrem-se disso. Se por um lado Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba desse cálice, ele fala para que façamos isso previamente, ou seja, antes de vir à mesa do Senhor. E por isso nós oramos e fazemos oração de confissão no nosso culto, porque o examinar-se e o confiar na graça de Deus e arrepender-se do seu pecado e reconhecer que não merecemos estar nessa mesa é um ato prévio. Agora, uma vez que nós nos achegamos à mesa do Senhor, o momento é de júbilo, o momento é de alegria, o momento de banquete, porque pensem vocês que é um privilégio. É o próprio Jesus Cristo, a sabedoria encarnada de Deus que está nos convidando nessa manhã para virmos até a sua mesa. É o próprio Cristo, ele é o anfitrião. Se por um momento pode parecer aqui que eu sou o anfitrião, porque eu estou conduzindo o banquete, estou convidando as pessoas, estou fazendo os alertas, estou partindo pão, oferecendo pão, a verdade é que eu estou fazendo isso apenas como um criado, como um servo. Eu estou aqui apenas representando fisicamente a presença espiritual e real de Jesus Cristo aqui nesse banquete. O pão, o cálice podem parecer algo simples, mas a sabedoria e o Jesus Cristo está dizendo, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu misturei. É um alimento espiritual. Participar do pão, participar do cálice só como um ritual não vai nos alimentar. Mas quando nós participamos com fé, aderida à palavra de Deus, isso se torna um alimento espiritual, porque o Espírito está presente nesses alimentos e alimenta a nossa fé. Participando do pão e do cálice,
nós somos fortalecidos para resistir aos apelos e aos convites do banquete da loucura, da mulher loucura. E agora nós estamos aderindo ao banquete da mulher sabedoria, estamos tendo comunhão com Deus. Lembrando mais uma vez, refeições são momentos de comunhão. Quando Cristo nos convida para vir à sua mesa, Ele quer ter comunhão conosco. Ele está nos recebendo. E são momentos de comunhão também uns com os outros, porque quando nós estamos numa festa, num banquete, nós não estamos simplesmente sozinhos ali, olhando para o anfitrião, mas nós estamos interagindo com os outros convidados, estamos conhecendo, estamos tendo comunhão. É uma ocasião festiva e, portanto, é um privilégio participar da mesa do Senhor. E eu quero lembrar-lhes que esse banquete aponta para o banquete final, porque como eu falei lá na nossa introdução na mensagem, os banquetes bíblicos nos dão comunhão com Deus, mas todos eles apontam para um banquete final. E esse banquete final ele está lá em Apocalipse 19. Eu quero ler alguns desses versículos. Apocalipse 19 nos diz o seguinte: esse capítulo foi escrito para falar da vitória final da igreja sobre os seus inimigos, sobre os inimigos do povo de Deus, representados pela besta, pelo falso profeta, por Satanás. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma numerosa multidão, todos nós, todo o povo de Deus reunido na presença de Deus. Uma numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande meretriz, a mulher loucura, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, porque ela perseguia o povo de Deus. E segunda vez disseram as vozes: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, representando também a igreja, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus. Veja um chamado. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, novamente a igreja, uma numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o grande banquete final, cuja esposa a si mesma já se ataviou, ou seja, a igreja, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Todos nós que participamos da mesa aqui, estamos antecipando a nossa participação nessas bodas do Cordeiro. E porque nós participamos dessa mesa aqui hoje, nós participaremos daquela mesa lá no último grande dia. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu não sabia disso. Essa semana que eu fui lembrar dessa verdade, essa curiosidade. Nós costumamos, principalmente os pentecostais, usam muito aleluia, aleluia, aleluia na adoração, aleluia, porque é uma expressão hebraica comum, está no Antigo Testamento, significa louvado seja Yahvé, isso significa aleluia. Mas vocês sabiam que o Novo Testamento inteiro, a palavra não aparece, a palavra aleluia só vai aparecer nesses versículos aqui que eu li, capítulo 19. O Novo Testamento inteiro não se diz aleluia, mas no capítulo 19, que nos fala da vitória final do povo de Deus, a palavra aleluia aparece 4 vezes junto com a palavra amém, ou seja, que assim seja. Portanto, a ocasião de celebração máxima do povo de Deus é essa vitória final, e a Santa Ceia é uma representação dessa celebração máxima, e portanto é um momento de alegria máxima do povo de Deus receber o privilégio de estar na sua mesa participando e, portanto, contemplando a vitória final que nós teremos. E só para finalizar, o capítulo 19, ele nos fala também do banquete da loucura, onde ele diz no verso 17: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos à espada,
com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa mensagem severa nos fala do fim do banquete da loucura. Esse é o banquete da loucura. O banquete da loucura leva, portanto, à destruição, leva à perdição eterna. É um contraste. 2 banquetes para os quais nós somos convidados. A loucura, Satanás, o falso profeta, nos convida para um banquete que nos promete satisfação imediata, mas cujo fim é a perdição eterna. A sabedoria, e Cristo é a sabedoria encarnada, nos convida para nos voltarmos para Ele em fé e arrependimento, abandonando os maus caminhos e seguindo. E se nos banquetearmos com Ele, nós participaremos do grande banquete eterno e da grande alegria eterna para a qual nós somos criados e para a qual nós somos chamados. Qual escolha você faz nessa manhã e de qual banquete você quer participar? Meu desejo e minha oração é para que toda a igreja possa participar do banquete da sabedoria e juntos possamos estar no grande dia nos alegrando na presença do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, é uma alegria, Senhor, estar na Tua presença te cultuando e te adorando, e uma alegria também, Senhor, podermos nesta manhã participarmos mais uma vez da Tua mesa, do banquete, Senhor, que Tu nos oferece, do verdadeiro, genuíno alimento espiritual que nos fortalece, Senhor, na realidade, no mundo que nós vivemos. E eu quero orar nessa manhã, Senhor, se alguém aqui não Te conhece, se alguém aqui é como o simples, o ingênuo, andando por caminhos sem saber por onde ir, que o Teu Santo Espírito, Senhor, atue nesse coração e traga ao Senhor para a Tua casa no banquete da sabedoria, e que assim ele possa abandonar os seus caminhos com a insensatez, com a impiedade, e voltar-se totalmente para Ti, ser transformado por Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. Que Tu possa, Senhor, também, em todos aqueles que Te servem, todos nós que procuramos crescer em sabedoria, Senhor, procuramos sermos instruídos para nos tornarmos mais sábios e amar mais a sabedoria, amarmos mais a Jesus Cristo, que todos nós, Senhor, possamos ser hoje verdadeiramente alimentados, Senhor, pelo pão, pelo cálice, pela Tua palavra, pelas orações, pelas adorações, pelo louvor, pela comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. Alimenta-nos, fortalece a nossa fé, leva-nos, Senhor, a um crescimento mais e mais à estatura do Teu Filho Jesus Cristo, e dá-nos, Senhor, acima de tudo, uma visão da Tua glória e uma alegria de Te conhecer e Te cultuar, para que possamos estar firmes nos Teus caminhos até a Tua grande vinda e até aquele grande dia que estaremos celebrando na Tua presença no banquete messiânico, as bodas do Cordeiro. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.